Parece que me dá a noção de que, uma ideia, de que Deus não tem crise com o belo, nunca teve. Claro. Ele criou tudo perfeito. Mas... E não criou nada feio, né? É. A Então, gente assim, é que acha. Exatamente. Então eu penso assim, com ele não tem crise, mas os seres precisavam os renovados, né, para acessar toda essa beleza, porque a gente vê tanto em Isaías quanto em Ezequiel referência ao rei de Tiro, né, mas a gente sabe que se projeta para a criação de seres anteriores a nós e que foram criados com todas as pedras preciosas e tal. E esse ser lá escrito está dizendo assim, por causa da tua formosura te corrompeste. Uhum. Parece que a gente precisava passar pelo feio para voltar ao bonito. Uhum. Eu tenho essa impressão, que a gente precisava encarar o caos, encarar a destruição, encarar a fraqueza para poder se acostumar, ser normal à fortaleza, se acostumar ao feio para poder o belo ser uma coisa natural, passar por isso para poder lá na frente, como se fosse um mergulho, né, de limpeza, não sei, existencial, mais ou menos assim, que a gente lá na frente se acostumasse com isso, porque sempre, né, a gente vê no Antigo Testamento, sempre vai ter o contraponto de Deus, fazendo com que o nosso olhar, quando ele fala lá em Mateus, que os olhos é a candeia, é a luz do corpo, conforme o nosso olhar é que nós vamos estar envoltos em trevas ou em luz, é exatamente essa forma. Ele está tentando nos ensinar ou passar para a gente uma maneira diferente de olhar as coisas. E que a gente possa ver na feiura uma beleza. Porque se, para aquelas pessoas, eu achei interessante aquele cara reconhecer que aquilo foi um susto para ele. Porque a gente está acostumado a ver um roxinol, que é uma coisa linda, cantar bonito. Mas de repente vê um passarinho que é feio pra caramba, cantar um canto bonito, a gente se assusta. Um passarinho feio cantando assim, desse jeito. Então é um susto natural. Todo mundo se assustou, não só na plateia, mas aqui fora. Quando ela abriu a boca, eu fiquei arrepiado. Porque eu também julguei. Então parece que é um processo natural que a gente tem e que o Evangelho se estabeleceu em nós para que a gente mudasse esse paradigma, mudasse esse modelo de ver as coisas. E que não é fácil. Não é fácil a gente discernir porque, por exemplo, num casal, a gente acha estranho um cara extremamente bonito e uma mulher feia. Ou uma mulher extremamente bonita e um cara feio. Um negro casar com uma loura. Essa coisa da simetria, estética também, a gente passa por aí. A gente julga e é uma coisa assim, parece que é natural. A gente tem que assimilar a pancada e falar assim, peraí, mas por que não é normal? Por que não é natural? Porque o que ele viu naquela mulher, que aos meus olhos é feia, ele pode ter visto algo, o olhar dele para ela foi diferente, para estarem juntos. Mas eu olho de fora, né? Então a gente sempre discrimina, sempre julga, porque a gente vai sempre olhar com o olhar exterior. A gente não sabe o que aconteceu na história dos dois. Então, enfim, e a tem gente um outro parece lado da história também, que é o seguinte, aconselhando pessoas a vida inteira, quando eu era muito novinho, ainda aconselhando, iniciando lá em Manaus, às vezes vinham aquelas mulheres que aparentemente eram muito feias, chorando porque os seus maridos estavam tendo casos fora do casamento, e você ficava com uma pena danada da mulher, dizendo, ai meu Deus, se eu tivesse uma balinha de condão para te curar, minha filha, porque do contrário, eu sou muita graça de Deus, vamos orar pela conversão dele, porque... Fala assim, baixa a cabeça, Fiona. Então, Só o Shrek pra jogar. Aí de um lado era aquilo, né? Aquela impotência danada, um sofrimento imenso, nada, né? Parece até a história do Churchill com aquela, acho que é Lady Butterfly, se não me engano, lá na Inglaterra, que ele enchia a cara, né? E ficava bêbado, bebum lá no parlamento, e a gente falava besteira, e um dia
virou para ele e deu assim uma resmungada contra ele, falou, quando o senhor estiver sóbrio, a gente conversará. Ele falou, infelizmente não posso dizer o mesmo da senhora. Ela era feia, não tinha cura. Então, do outro lado da história, desse mesmo aspecto aí, que era, antes de eu contar do Churchill, qual foi a última coisa que eu falei? Aqui, aí eu virei para você e você deu o exemplo da história da impotência de quando eu era jovenzinho, aconselhando a mulher que me dizia o que eu faço. Aí eu conheci o maridão dela lá, as mulheres em volta dele, e o cara pulando a cerca e a minha impotência de ajudar a mulher. O que eu faço, não é? Tinha que haver dom de cura para impor as mãos sobre isso, e Didi Ávila, né, que orava e as pessoas ficavam magrinhas na hora, né? Eu nunca vi ele orar e uma feia ficar linda. Então não havia esse milagre. Essa unção pitangui não tinha? Não tinha, unção pitangui, esse avivamento. Aí, o outro lado da história, que eu já vinha me deparar com ele mais quando em 81 eu mudei para Niterói para ser pastor lá, e as mulheres do Rio e de Niterói, na média, eram mulheres mais bonitas do que as mulheres do Amazonas. As mulheres do Amazonas, na média, têm aqueles corpos mais gulosos, mas o rosto não tão simétrico para o gosto brasileiro semi-europeizado. Então lá aquelas mulheres bonitas, narizes bonitos, faces bonitas, imponentes, bem vestidas, igreja de classe média alta, e daí uma contava para outra, daqui a pouco aquela fila de amigas, todo mundo querendo aconselhamento com o pastor, e eu atendia aquelas mulheres lindas. Para cada 10, 9 reclamando da mesma coisa, de que os seus maridos pulavam a cerca, que não davam a mínima para elas, que não queriam coisa nenhuma com elas, que o sexo era rarefeito e que elas viviam à míngua, mostrando, no mínimo, que se não houver amor, logo depois de um tempo, até a mais bela torna-se desinteressante para o sujeito que não a ame, cansa. O que renova o encontro é amor que revitaliza, que reinventa, que redescobre, que readmira, que recobra ânimo, que se surpreende de repente com algo que não se esperava que viesse dali e brota e surge como uma virtude nova e reaquece o coração, né? Então, mais do que uma mulher feia e mais do que uma mulher bonita, o que precisa ver é um observador com um olhar belo, né? Do contrário, existe apenas o feio da chegada, que é descartado pelo preconceito do olhar estético, não é? E existe o feio a posteriori, que pode ser muito lindo e que pode ser feio mesmo por dentro ou nem tanto. Pode ser até bonito por dentro, mas o olhar do indivíduo, que em geral cultua o elemento estético, já é o olhar de um indivíduo meio incapacitado para enxergar as belezas que terminam mesmo no rosto bonito, quando o tempo passa. Porque quando o tempo passa, o cara está casado com a Gisele Bündchen. Ou encontrou, ai meu Deus, vai contar para todo mundo. É a história dos dois prazeres. Um é comer, o outro é contar para todo mundo. Peguei a Gisele Bündchen, estou saindo com ela, ele anuncia, faz outdoor. Aí 5 anos depois está a Gisele para lá, o cara para cá, cada um de costa para o outro.
O que aconteceu? Já virou Gisele Bündchen? Já ficou. O DiCaprio continua bonitinho, ela continua bonitinha. O que aconteceu entre eles? Se não, que a fantasia acabou e eles não tiveram a realidade do amor para se encontrar. Do contrário, tanto faz. Vai passar com o tempo. Ou até acontece o caso daquele marido safadão, sacanão, cheio de mulheres, como eu já ouvi milhares, e me diz o seguinte: não, eu sem uma moreninha, mulatinha, que saia comigo escondido uma vez por semana, meu casamento não sobrevive. Então minha mulher tinha que ser grata a essas meninas que me salvam. Agora, vamos fazer justiça, né? Minha mulher é um avião. É uma coisa mais linda que tem, quer dizer, é a mulher troféu. É a bibelô, que ele apresenta, que é a procriadora dos filhos bonitos. É o útero que ele não pôde ter. Então vai, é para apresentar, é para guardar, e ele tenta alegar para a toa uma vez na semana, dar uma comparecida, não sei o quê, sábado, o resto é viagem, roupa, isso e aquilo, mas a apreciação da beleza estética que ele não pode negar não se traduz em vínculo de coração. Por quê? Às vezes a pessoa até legal pra caramba, a esposa dele, se fosse casada com um homem legal, fosse ela bonita ou feia, tem beleza dentro. Ele é que é o pobre de espírito que não aprecia. Então, a questão está muito mais na pobreza dos olhares.